eu quero contar para vocês uma coisa que nós nos questionamos há muitos anos relacionados à Deep Web, conhecidos como Red Room. Você já ouviu falar sobre as Red Rooms? A Red Room são sites hospedados na Deep Web, onde pessoas, mediante apagamentos, podem assistir, observar e comandar torturas e execuções de um ser humano ou de um animal. Antigamente acreditava-se que isso era apenas mais uma lenda da Deep Web e que seria apenas mais uma creepypasta. Vale lembrar que alguns anos atrás nós tivemos uma série de filmes chamado O Albergue. Se você nunca assistiu, é uma série de filmes bem interessante que vocês vão gostar muito de ver. Basicamente, todas as pessoas acreditavam que as Red Rooms seriam inspiradas no filme O Albergue, que na verdade não seriam reais, que seria apenas uma lenda e mitos que estão relacionados à Deep Web, assim como muitas pessoas também não acreditavam nos snuff movies, mas depois de algum tempo descobriram que eles eram reais. Inicialmente, o termo Red Room se referia apenas a um site onde conteúdos violentos e ilegais seriam transmitidos ao vivo para os seus espectadores. Porém, nos dias de hoje, existem vários sites na Deep Web que se auto-intitulam como Red Room, sendo que atualmente esse termo passou a definir esses segmentos de sites dentro da Deep Web. O que é o Red Room? Bom, se a gente for dar uma definição, o Red Room seriam sites doentios hospedados na Deep Web, onde rolam lives de execuções, pedofilia, zoofilia, canibalismo, sexo, assassinato, torturas e N outras coisas que podem chocar o ser humano, porém podem também agradar e acalmar ânsias violentas que outras pessoas têm. Porque afinal de contas, o ser humano é extremamente misterioso. Se você quiser entrar em uma Red Room para poder assistir, você tem que entender uma coisa: você vai ter que pagar. Existem de 3 a 4 modalidades de acesso mediante a assinatura de um plano pago via Bitcoin, onde na modalidade mais básica, o usuário poderia apenas assistir às lives sem poder interagir com os demais espectadores, ou seja, você seria apenas um observador. No segundo nível de acesso, o assinante poderia interagir com os demais membros da sala e até mesmo com o carrasco, durante a exibição do conteúdo ao vivo através de algum tipo de bate-papo. Esses usuários poderiam ter acesso também a tutoriais completos de como agir para cometer um crime. No terceiro nível, que é bem mais caro do que o segundo, o usuário teria disposição de gravações de antigas exibições, além de ter acesso a todo tipo de benefício dos níveis anteriores. E esse nível não seria oferecido por todas as Red Rooms, somente as mais complexas e mais bem produzidas. E no último nível de acesso, o assinante poderia comandar os eventos que estavam acontecendo. Nas lives, sempre existe a figura do carrasco, que é a pessoa que é responsável por infligir à vítima todo tipo de dano e punições. E além disso, além de ser o executor, é nessa modalidade de acesso que o assinante poderia indicar ao carrasco como agir, como cortar, o que ele deveria fazer. É como se você controlasse o carrasco. Por que eles dividem em 4 níveis? Eu vou explicar para vocês. O primeiro nível é o nível do curioso. É o cara que tem uma graninha ali sobrando e tá com curiosidade para poder ver o que tá acontecendo. O segundo é um cara que já gostou e realmente tem uma graninha ali para poder investir. No terceiro caso, já é uma pessoa que tem grana. E o último caso é uma pessoa que tem muito dinheiro e não vai se arriscar à toa. Não vai contar para as outras pessoas. São pessoas milionárias. Nós estamos falando aí de no mínimo 70 mil dólares, 80 mil dólares sendo investidos para você poder assistir isso. Não é qualquer pessoa que tem 80 mil dólares para poder ver e comandar execuções. São pessoas com gosto peculiares e pessoas que possuem poder monetário. O mais importante é vocês sempre lembrarem disso. Precisa ter um poder monetário.
Sem dinheiro, você não chega a esse nível. E existe também o outro nível, que é o mais pesado de todos, e dizem que envolve até 300 mil dólares o pagamento. Esse último nível é mais uma lenda que rola dentro da Deep Web, mas é interessante de comentar também. Você poderia pagar para escolher a vítima. Você poderia pegar um ente querido seu, você poderia pegar uma ex sua, um ex-namorado, um ex-marido, você poderia fazer o que você quisesse. O carrasco iria ser as suas mãos, e ele queria pegar, sequestrar e fazer tudo, literalmente tudo que você desejasse. Resumindo, o carrasco é as suas mãos, e nesse último nível, somente pessoas milionárias poderiam pagar. Embora existam vários sites que se auto-intitulem de Headrooms, a real existência desse tipo de site nunca foi comprovado pelas autoridades, somente por usuários da Deep Web que falam sobre isso há alguns anos e alguns prints vazados que eu mostrei para vocês lá na nossa comunidade do Sparkle. A real é o seguinte, Headroom existe. O 4chan, o Reddit, debate a respeito sobre esse assunto há muitos anos. Muitas pessoas não acreditam na existência desse tipo de site, mas eu digo uma coisa pra vocês. Eu, que já ando na internet há sei lá quantos anos, acho que eu já tô na internet há 9 anos trabalhando com isso, eu vi coisas que vocês não fazem ideia, que eu não posso trazer aqui. Vocês não fazem ideia o quanto a internet consegue ser podre. E vocês têm que pensar o seguinte, não é a internet, é o ser humano. Talvez a pessoa que esteja do seu lado dormindo com você tenha uma cabeça tão doentia e você nem sabe. E é na Deep Web que eles podem satisfazer esses pensamentos deles sem prejudicarem na vida real. Muitas pessoas acreditam que existe e que também está ligado ao Estado Islâmico, e lá eles expõem seus prisioneiros sendo degolados, fuzilados e esquartejados ao vivo. E muitas pessoas também acreditam que os crimes cometidos por Peter Scully possam ter sido transmitidos por esse tipo de site. Para quem conhece a história de Peter, sabe que ele comercializou alguns vídeos de abusos sexuais na Deep Web, o que acabou sendo chamado de Daisy Destruction. Até a prisão de Scully, Daisy Destruction era considerado uma lenda urbana, mas quando ele foi preso, foi descoberto que é real, e as pessoas pagavam realmente muito caro para poder assistir esse tipo de conteúdo. Algumas coisas relacionadas ao Daisy Destruction, e cara, é pesado, velho, não é saudável de ver. E pouco tempo depois da prisão do bando de Scully, foi descoberto que ele realmente fazia transmissão ao vivo. E um site que é acusado de ter uma área semelhante a uma Headroom é o Hurt to the Core, do australiano Matthew David Graham, que foi preso aos 22 anos de idade pela sua ligação com o site. Muitas pessoas sabem onde você encontra essas Headrooms, porém poucas pessoas compartilham sobre ela. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva Headroom, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Tenha uma ótima noite.